Se você quer fazer o teu processo de reconhecimento de cidadania italiana de forma correta, sem cometer o principal erro que muitos cometem para economizar. Eu acho que você tem que economizar sim, mas tem um limite até onde você consegue economizar dentro de um processo de reconhecimento de cidadania italiana. E eu vou te explicar aqui como você consegue economizar e qual o erro você não deve cometer em hipótese alguma no teu processo de cidadania. Então fica comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, eu sei que é comum, né? Eu, você, todos nós aqui, seres humanos, a gente quer fazer algo, a gente quer fazer algo bem feito, mas é normal que a gente queira economizar. É normal, é justo. E eu já até falei num outro vídeo que você pode sim, existe maneiras para você economizar na montagem do teu processo de reconhecimento de cidadania italiana, tá? Então, e aqui eu ressalto, você consegue economizar praticamente quando você está montando o teu processo em três situações, não existem demais situações. A primeira é você literalmente evitar de pagar um profissional, um despachante, um advogado, uma assessoria no Brasil para montar o teu processo, né? Então você tem que aprender a montar, saber montar, obter as informações corretas e estruturadas, não se aventurar, porque aí dá efeito contrário, né? Porque você pode ter não só retrabalho, como gastos adicionais, porque gasta para fazer, faz errado e depois tem que gastar de novo. Então, você aprender a montar o teu processo e ao invés de pagar alguém para emitir as certidões atualizadas em ter o teor no cartório, ao invés de pagar alguém para ir no cartório pedir a retificação, ou pedir para alguém levar esses documentos para serem traduzidos para um tradutor juramentado ou apostilado, você mesmo faz esse serviço. Significa de você já economizar. É como se você, quando compra um carro, que antigamente a gente dava tudo na mão do despachante, né? Quando o cidadão poderia ir até o Detran, preencher os respectivos formulários e fazer determinadas passagens ou solicitações, mas a gente, por comodidade e falta de tempo, o que a gente fazia? Pagava um despachante. Então, ele faz a ponte e ganha para isso, nada mais justo. Então, primeiro ponto, você mesmo fazer o que tem que ser feito para montar o teu processo. O segundo ponto de você economizar é fazer a cotação para a tradução juramentada. Tem profissionais que cobram na faixa de 100, 110 reais por laudo ou por documento, por certidão, que geralmente considera-se um documento, chega até 140, 130 reais. Depende da localização, o tradutor. Então, busque uma via aí alternativa, uma linha de meio, nem pagar 140, mas também não querer se aventurar de pagar para uma pessoa aí 70, 80, 90, 100 reais e de repente essa pessoa não faz uma tradução correta ou tem alguma coisa aí que não procede, né? Tem que ser um serviço, uma tradução bem feita de um profissional efetivamente credenciado, juramentado. Tá ok? Mas a segunda opção é você avaliar e cotar a tradução. A terceira opção para você economizar no teu processo é você ver aonde você vai apostilar, em qual cartório no Brasil, porque os cartórios é um valor, é um serviço apostilado, porém a tabela é em base ao estado, a localização. São Paulo, por exemplo, estava na faixa de 107, 110 reais, pode ser que tenha aumentado já um pouco. Enfim, você pagar mais de 100 reais em São Paulo, 110 reais em São Paulo, quando, por exemplo, em Brasília, você paga com a firma reconhecida 55 reais. Então, veja bem, 55 para 110 é o dobro. Se você, dentro de um processo, você vai ter 30, na média, tá? 30 certidões para serem apostiladas, porque são 4, 5 gerações, etc., quando não mais, se tem filhos, se tem mais óbitos, se tem sentença do divórcio, cada processo é único. Lógico que tem processo que é muito maior a quantidade de documentos a serem traduzidos. Imagina que para apostilar você vai ter todos os originais e todas as traduções, tá? Então isso no mínimo você vai bater aí 30 documentos. 30 documentos você economiza, vamos considerar 50 reais cada documento de São Paulo para Brasília,
a 30 documentos dá uma diferença de R$ 1.500 só no apostilamento. Isso você fazendo diretamente. Imagina se você ainda pagou para um despachante, um assessor, um advogado ir lá e mandar apostilar para você, para colocar o selo, né, de apostilamento, enfim, no documento, que geralmente é feito em 2 dias, de um dia para o outro, depende do fluxo do cartório, tá? Então, essas 3 opções é o que você tem de alternativas para você economizar no teu processo. Não dá para economizar mais do que isso, ok? Agora, tem algo que você não tem como economizar e que é um erro que você deve evitar, que é literalmente a análise do processo. Por quê? Porque o que acontece? Não tem nada de mais precioso do que o ponto de partida do processo. Porque uma coisa é você ser descendente, né? Outra coisa é você ser descendente e seu processo ser apto, ser elegível para ser reconhecido. Existem tantas pessoas que são descendentes, mas existem ou impedimento, ou existe, enfim, algum problema na documentação em si, que só pode ser retificado judicialmente, isso implica em mais anos para depois continuar com o processo, ou existe retificações administrativas. Então, você tem que, primeiro, saber que você é descendente, montar o teu processo, mas você tem que mandar fazer a análise de alguém que tenha conhecimento, um profissional, para que você fique tranquilo, não no achismo. Eu sei que o sobrenome tem um S ou um Z, eu tenho que retificar o sobrenome. Não mande retificar algo pelo que você ouviu de um outro processo ou por informações aleatórias na internet. Cada processo é um processo. Tem que ver aonde você vai fazer o teu pedido de reconhecimento. Se é no comune, se é no consulado, se é via judicial. Se é via judicial, por exemplo, existem muitas variações suaves, as quais nem precisam ser retificadas. Se é no comune, tem que ver exatamente como aquele oficial interpreta e aceita aquilo, se tem necessidade sim ou não, né? Se é no consulado, enfim, você tem que jogar conforme a regra de cada uma da esfera onde você vai fazer o pedido de reconhecimento. Não adianta você retificar o que precisa e o que não precisa. Retifique o que é necessário dentro da realidade onde você vai fazer o teu processo. Mas não é só questão de retificação. Eu já peguei processos que foram retificados judicialmente no passado, por advogado, obviamente, o qual nós estamos agora fazendo via judicial aqui, e o processo foi retificado errado. Existem retificações que foram feitas no passado, ou erradas, ou parciais. Retificou uma coisa e não retificou a outra. Então, é necessário que seja feita a análise. Ali não tem que ter dó de gastar. Ali é um investimento prioritário. Porque em base a uma análise bem feita, a um direcionamento bem feito, você vai fazer com precisão o que tem que ser feito, para você não pagar com riscos, ou seja, para quando você apresentar o teu processo no consulado, você esperou 10 anos na fila, vai apresentar e falar, nossa, eu obtive uma informação errada, ou eu não fiz isso, como que eu faço? Agora eu tenho que retificar isso e não dá mais tempo, né? Então, para você não ter gasto de retificar algo que não precisa e gastar mais, sem ter tido a necessidade. Então, a análise ela é imprescindível, não importa se você faz com a Maria, com o João, com o Pedro, com quem que você faz. Importante que você faça com alguém que efetivamente saiba fazer de modo correto, para que te deixe seguro, né? Segura para que você possa literalmente terminar de montar o teu processo, para que no momento oportuno, no momento que você desejar, você faça a solicitação de reconhecimento de cidadania italiana. Pode ser consulado, pode ser presencialmente aqui na Itália e pode ser aqui na Itália de forma via judicial, tá bom? Então, a mensagem que eu queria passar nesse vídeo aí de menos de 10 minutos, é que vocês podem economizar sim. Passei para vocês como
tudo tem um limite e não cometam o erro de não analisar o processo de vocês. O fato de um familiar ter feito no passado não garante o processo a ser feito agora no presente ou no futuro. Pode ter sido aceito no passado com uma irregularidade, uma divergência, algo que foi aceito por falta de conhecimento, né? Até mesmo enfim, por erro do oficial, e o que foi aceito no passado não obriga que um oficial repita o mesmo erro ou aceite novamente no presente porque foi realizado de um familiar no passado. O fato de um familiar ter feito é um direcionamento, uma facilidade de localização dos documentos, mas o teu processo ele é individual e ele tem que ser analisado desde o italiano até você requerente, tá? Espero que tenha te ajudado. Se realmente essas informações foram de valores para você, clica aqui no canal, se inscreva, veja demais vídeos e fique comigo. Um forte abraço e continuo aqui te esperando, né, para mais informações sobre cidadania italiana.